Tudo bom, pessoal? Como falamos no primeiro vídeo, os processos de gestão estão diretamente relacionados à Revolução Industrial. Começamos lá em 1860 com a Teoria Geral de Administração com Taylor e Fayol, na primeira Revolução Industrial, e vamos até o dia de hoje com as metodologias ágeis, com as empresas como Uber, Netflix, Google, Spotify, sendo as grandes difusoras dessas novas metodologias. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira metodologia que vamos falar é a metodologia Lean, em 1924 até 1950. Lean significa enxuto, qualidade total. Surge no Japão e ajuda na recuperação do país após a Segunda Guerra Mundial. A Toyota é a empresa que mais evoluiu nesse sistema, baseado na qualidade total, e cria o conceito chamado Lean Manufacturing, que tem como objetivo reduzir o desperdício, melhorar a qualidade, agilidade na produção, maior capacidade produtiva e manter a estabilidade do processo. Esta é uma metodologia que tem como foco o Gemba, que nós falamos, estar no campo, fazer a análise completa do fluxo de processos. O Lean é um termo dado pelos americanos para definir o processo adotado principalmente pela Toyota na época da recuperação do Japão após a Segunda Guerra Mundial. Quando falamos nas escolas e linhas de gestão, é importante vermos e conhecermos os gurus da qualidade que construíram essa história. O primeiro grande guru e que deu origem a todo o processo estatístico é Walter Andrew Shehart, conhecido como o pai do controle estatístico da qualidade. Ele inicia os estudos em sua empresa de toda a parte estatística e como pegar dados e desenhar modelos para poder verificar e aperfeiçoar a administração de uma empresa. Posteriormente, tivemos William Edward Deming com todo o processo e essas técnicas aplicadas no Japão durante o processo de recuperação após a Segunda Guerra Mundial. Depois tivemos Juran com o seu Pareto, diagrama de Pareto, e Ishikawa, que foi o criador do diagrama ou espinha de peixe que conhecemos e utilizamos nos dias de hoje. A metodologia Six Sigma, que tem o seu surgimento em 1980, foi adotada e popularizada na GE pela General Electric por Jack Welch. Tem como conceito base a utilização de técnicas estatísticas para prever e melhorar processos já estabelecidos. O símbolo sigma, minúsculo, faz referência ao conceito de desvio padrão, fazer melhor com menos defeito, metodologia baseada em aspectos quantitativos. Como você vê na tabela aqui à frente, um sigma representa 691.473 defeitos por milhão de peças produzidas, ou um índice de confiabilidade de 30,85. Já o 6 sigma significa ter apenas 3,4 milhões de defeitos por peça, ou um índice de confiabilidade de 99,9966%. É daí que vem o conceito 6 Sigma, que se agrega com a metodologia anterior Lean, fazendo assim o que chamamos de hoje Lean 6 Sigma. Metodologias ágeis. As metodologias ágeis que surgem em 2000, 2001, foram inicialmente utilizadas pela área de tecnologia da informação para desenvolvimento de softwares, utilizando fortemente uma abordagem de conhecimento interativa e também incremental. É extremamente flexível e focada no valor de entrega real para o cliente consumidor. Divide o projeto em processos menores e faz entregas constantes para também validar a continuação do projeto e das entregas. Disposição ao erro e risco para aprendizados constantes. Esse é um resumo geral das metodologias ágeis. Quando falamos em metodologias ágeis, é importante destacar que elas não são e não fazem uma ruptura com o passado. Com o PDCA, com a questão do Lean, Six Sigma, ela é um processo atual que visa agilizar o nosso pensamento
E como sabemos, hoje não há muito tempo para podermos implantar as questões. O mundo muda a todo momento e as metodologias ágeis vieram como uma necessidade para atender a esse processo de constante evolução. As metodologias ágeis, elas possuem 4 valores fundamentais e 12 princípios. Vamos a esses 4 valores. O primeiro valor, indivíduo e interações mais do que processos e ferramentas. O que quer dizer? Que hoje primamos muito mais pela interação, pelo grupo, por todos juntos, ao invés do processo, da ferramenta. Importante também dizer que em todos esses valores, eles se destacam pela questão mais do que. E não é uma negação, mas sim ter mais foco em uma coisa em detrimento à outra. O segundo valor é o protótipo em funcionamento, mais do que documentações abrangentes. O que isso quer dizer? É muito melhor hoje, em vez de sentarmos e gastarmos todo o tempo imaginando como seria o projeto do início ao seu final, de forma detalhada, nós já, nos primeiros momentos, já colocarmos uma ferramenta, um protótipo para funcionar e a partir desse protótipo você ir evoluindo nos processos. O terceiro valor fala sobre colaboração com o cliente mais do que negociações de contrato. Isso tem a ver tanto para fora da empresa, como também internamente, com seus parceiros internos da sua empresa. É muito mais você focar no que, tudo bem, combinamos algo, mas verificamos que há alterações ao longo do processo, ao longo do projeto. Então essa colaboração é muito mais importante do que dizermos, mas nós combinamos isso, nós combinamos aquilo no início, perfeito. Mas nos dias atuais, como falamos no segundo valor, colocamos um protótipo para funcionar e depois vamos interagindo de forma colaborativa para poder evoluir no processo. Então, colaboração com clientes internos e externos, mais do que negociações ou voltarmos sempre à estaca inicial. E por fim, o quarto valor tem a ver com responder a mudanças mais do que seguir um plano. O que significa isso? Tem até um ditado no Exército do Canadá que fala: entre o mapa e o terreno, siga o terreno. O que quer dizer? O mapa foi escrito e é estático, e o terreno está ali na sua frente naquele momento. Entre a dúvida do que você escreveu e a dúvida do que você está vendo e convivendo, saiba que esta é a prioridade. Mesmo que tenhamos considerado situações anteriores ao início do projeto, hoje é super aceitável e deve ser assim, nesse espírito de colaboração e co-construção, nós priorizarmos e fazermos a mudança e nos adaptarmos conforme os acontecimentos atuais. Na primavera de 2000, líderes de TI se reuniram e é aí que tem origem o que nós chamamos hoje de Manifesto Ágil. Muitos foram contactados, porém apenas 17 pessoas estavam presentes num evento em fevereiro de 2001 em um resort de esqui nas montanhas de Nevada, Utah. Durante essa reunião, houve um grande consenso sobre como deveriam ser os métodos de desenvolvimento de software e como eles deveriam ser criados. E a esses conceitos que foram escritos, foram dado o nome de Manifesto Ágil. Daí a sua origem. Quando falamos de metodologias ágeis, temos a aparição de diversos métodos ágeis, que têm como objetivo trazer o consumidor ao centro da discussão. Entre diversas metodologias existentes, temos as principais, como Design Thinking, Design Sprint, e um ponto super importante, a palavra design vem de uma adaptação dos designs, da construção de embalagens e o método mental que era de entender para quem seria essa embalagem, desenhar essa embalagem, decidir como ela seria, prototipá-la, testá-la e posteriormente colocar no mercado. Então, quando falamos de Design Thinking, Design Sprint, a palavra design possui este foco. Design Thinking tem como objetivo
o grande foco na profundidade do problema, dos clientes e os usuários que estão fazendo a construção. Já o Design Sprint tem como foco uma metodologia utilizada para conhecer uma ideia em algo tangível e testável, muito utilizado para prototipar e colocar essa solução em teste. Outra palavra muito comum no mundo ágil que estamos convivendo no mundo de hoje é hackathon. Hacka, programar de forma excepcional. E ton, que vem de maratona. É um evento que reúne programadores, designers e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de software para uma maratona de programação, cujo objetivo é desenvolver um software que atenda a um fim específico. Vamos fazer agora uma comparação entre o que chamávamos projeto Waterfall e o mindset ágil dos dias de hoje. Primeira grande questão é explicar por que chamamos Waterfall. Por que chamamos os projetos anteriores como projetos que eram represados, ou seja, ele era desenvolvido e em um determinado momento desembocava toda a sua resolução, toda a sua solução. Já hoje, as metodologias ágeis são baseadas em dar constantes entregas ao cliente. Como vemos aqui na imagem, vamos fazer um comparativo. Acima estamos vendo o mindset ágil e abaixo o que chamamos mindset waterfall. Na metodologia ágil temos entrega de valor constante ao cliente. Já no projeto waterfall, tínhamos a entrega de valor apenas no final do projeto. Programávamos e fazíamos todo o projeto e apenas no último dia sabíamos se ele dava certo ou dava errado. O segundo grande ponto é que na metodologia ágil, no mindset ágil, temos escopo definido por sprints, com prioridades contínuas. Já na metodologia waterfall, esse escopo é definido desde o início e tenta programar tudo o que vai acontecer no futuro e sabemos que é impossível, mas ele tenta traçar desde o escopo definido no início até o final o seu planejamento. Quando falamos da terceira dimensão, nós temos as equipes multidisciplinares e auto-organizadas para a metodologia ágil, chamada Quant Squads, onde temos poucas pessoas, idealmente até um número de 7 a no máximo 10 pessoas, com equipes diferentes atuando para podermos ter diferentes visões sobre o mesmo tema. Já na questão da metodologia Waterfall, temos equipes especializadas e divididas e gerenciadas de forma separada. No ágil, temos muito mais ênfase no cliente e na entrega do valor do que no foco e processos e ferramentas da metodologia Waterfall. Nas metodologias ágeis, os protótipos e ferramentas são priorizados muito mais do que uma documentação extensiva, que é o que ocorre na metodologia Waterfall. Nas ágeis, é muito mais fácil a adaptação às necessidades do negócio. Assim como na Waterfall, eles requerem a todo momento, ou desde o começo do projeto, aprovações que impactam fortemente no cronograma. A metodologia ágil tem como sua principal base a entrega constante de valor, a realização de sprints e de entrega desde a primeira semana, desde a primeira sprint. Já como falamos na metodologia Waterfall, essa entrega se dá ou dava-se apenas no final do projeto. É importante ressaltar que não é que a metodologia Waterfall seja uma metodologia errada, mas sim que nos dias de hoje você tem que ter mindset ágil em todos os projetos que você venha a liderar. Voltamos aqui à nossa primeira pergunta do primeiro vídeo. Afinal, qual é a melhor metodologia ou método de gestão que funciona? Depende. Depende da maturidade da equipe e a complexidade do problema que você tem. O importante é você conhecer e ter acesso a todo o arcabouço teórico das metodologias. Sejam metodologias como PDCA, Six Sigma, Lean, Kanban, ou seja, as metodologias ágeis. As metodologias ágeis, elas têm um foco muito maior em como fazer do que um processo do que fazer. Elas estão muito mais voltadas
quando você quer estimular uma parte criativa de algo que você ainda não tem. Já as metodologias anteriores, elas são baseadas mais numa metodologia contínua, numa melhoria de processo. Não existe o certo ou errado. Existe uma visão de como está a maturidade da sua equipe, qual é o problema ou desafio a ser resolvido e a certeza que nós podemos fundir algumas metodologias, alguns processos para ter sempre o melhor resultado. Muito obrigado, seja bem-vindo a esse mundo ágil, um mundo que não faz ruptura com o passado, mas sim faz uma releitura conforme a necessidade dos tempos atuais. Muito obrigado, uma ótima gestão para você, tudo de bom.